Olá pessoal, eu vou resolver a questão 15 da aula passada, novamente porque eu vou fazer uma errata, porque a letra A eu respondi de forma incorreta, eu esqueci de fazer uma inversão na imagem e acabei dando a resposta errada, então agora eu vou dar uma explicação para corrigir o meu erro, certo? Essa questão fala de uma câmara escura, que vocês viram, né, na aula, basicamente uma caixa fechada, ela só tem um orifício de entrada para a luz, né, numa das suas faces, e na face oposta tem um anteparo, onde a gente consegue então construir imagens, né, onde esses raios luminosos que vêm do objeto atravessam o orifício, eles interceptam o anteparo e aí a gente consegue então ver as imagens dos pontos do objeto. E aí na letra A ele pergunta que imagem que o observador vê na figura, né? O observador ele olha para o anteparo e diante do orifício tem uma letra L. Tá? A ideia é a gente perceber, construindo um diagrama de raios, o que acontece com a imagem numa câmara escura, qual é a característica da imagem na câmara escura, né? Então a gente tem, por exemplo, um objeto, ele é uma coleção de pontos. Você imagina um objeto extenso, ele é uma coleção de muitos infinitos pontos. E de cada ponto desse objeto vai sair uma quantidade imensa de raios para todas as direções, né? Então você pode imaginar na sua cabeça que de cada ponto saem raios em todas as direções. Isso acontece nos outros pontos também, tá? Eu posso imaginar uma série de raios aqui, né? O fato é que quando você olha para uma câmara de orifício, o orifício, como é bem pequenininho, você tem uma garantia de uma condição muito especial, que é a seguinte: de cada ponto do objeto sai um único raio ou uma coleção de raios muito pequena que atravessa exatamente o orifício e penetra a câmara escura. Então você pode pegar, por exemplo, a parte superior do objeto e a parte inferior, você nota uma coisa curiosa. A parte de cima entra na caixa e vai para baixo, e a parte de baixo entra na caixa e vai para cima, né? Quando você coloca, por exemplo, um anteparo nessa caixa, você nota uma coisa. Quando eu coloco o anteparo, eu percebo que os raios luminosos interceptam o anteparo nesses pontos aqui, né? E aí você percebe, por exemplo, que a seta que no objeto está virada para cima lá fora, aqui dentro da caixa, no anteparo, ela vai estar virada para baixo. Percebeu? E não só, você percebe que a distância entre o anteparo e o orifício determina o tamanho da imagem, percebe? Se eu colocar esse anteparo em outra posição, você vai notar o quê? Que agora a interseção vai se dar nesses outros dois pontos. E aí você nota que o objeto agora aumentou de tamanho. Então você tem uma inversão na imagem e você tem então um tamanho dependente do que ele chama de largura da câmara, que é a distância entre o orifício, a linha do orifício e o anteparo, tá certo? Uma coisa que a gente pode observar ainda é que o tamanho da imagem vai depender dessa largura, né? Inclusive, a depender da câmara, a imagem pode ser até maior do que o objeto, tá? Mas isso, como agora não é o nosso interesse, a gente vai só responder o que a gente precisa. Então você percebe que a maneira de construir a imagem numa câmara escura faz surgir uma propriedade. Essa propriedade é a propriedade da inversão. Só um minuto. Eu vou chamar de inversão da imagem. Tá certo? Por quê?
você vê que a imagem ela é invertida em relação ao objeto. Percebe que eu estou usando um objeto vertical e a imagem na vertical está invertida. Só que essa inversão ela é completa, ela não é só na vertical, ela também se dá na horizontal. Porque se você olha para essa imagem aqui dessa câmera, imagina que essa é uma imagem lateral. Agora, imagina que essa é uma imagem superior, uma imagem vista de cima, e a minha seta está na horizontal, está deitada. Você percebe que nessa situação há uma inversão também, só que uma inversão horizontal. O que está na direita vai para a esquerda e o que está na esquerda vai para a direita, percebe? Então, essa inversão da imagem ela é uma propriedade da câmara escura. Quando a gente olha para um L, o que eu posso pensar? Bom, significa que um L ele é uma espécie de objeto que ao mesmo tempo ele é vertical e horizontal. Então ele vai sofrer essas duas inversões. A título de facilitar o entendimento, eu vou fazê-las por partes. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um L. Eu vou criar um mecanismo que é, imagina uma carta. Imagina uma carta em branco e essa carta eu vou marcar ela, tá? Então eu vou marcar essa carta com uma linha, um traço aqui e um traço embaixo. Então a parte esquerda dela, que eu estou olhando, e a parte de baixo eu fiz um risquinho. E agora eu vou fazer uma inversão horizontal. Eu vou girar a carta na horizontal, certo? Tudo que está na direita vai para a esquerda e vice-versa. Então, ao fazer isso, o que eu percebo? A base não se altera, ela vai continuar. E o que estava na esquerda foi para a direita. E o que estava na direita foi para a esquerda. Então, isso eu fiz uma inversão horizontal. Agora, fazendo uma inversão vertical, o que eu noto? Que o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Então, se a carta tinha um risco embaixo, esse risco vai para cima. E o risco lateral, ele não muda, porque a inversão aqui é só vertical. Então, você nota que agora, o que acontece com as nossas marcações, onde estava o nosso L? A gente vai ter, então, uma posição do L que vai ser exatamente uma inversão vertical, ou seja, a base virou topo, e o que era esquerda vira direita. Então, a visão final do observador vai ser essa daqui que a gente está olhando. Então, o observador, quando ele olhar para essa imagem, o que ele vai ver vai ser o L dessa forma aqui que a gente está vendo. Certo? Percebe que a gente pode fazer raciocínios mais simples que esses, né? É só imaginar de forma bem tranquila de que essa inversão vertical troca o que está em cima pelo que está embaixo e a inversão horizontal troca o que está na direita pelo que está na esquerda. Tá? Mas eu usei a ideia da carta porque ela ajuda a visualizar melhor. Tudo bem? Bom, na letra B ele manda determinar a largura da câmara. Por quê? Ele dá agora alguns dados que diz o seguinte. O objeto luminoso encontra-se a 2 metros do orifício e sua imagem no anteparo é 5 vezes menor do que seu tamanho natural. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso fazer o seguinte. Eu vou imaginar que esse é o meu objeto. Eu vou fazer um desenho fora de escala, tá certo? Então, eu tenho aqui luz que sai da ponta desse meu objeto, vai entrar na câmara, num extremo e no outro. Aqui, por suposição, esse ponto de encontro é o orifício da caixa, né? E aqui está o anteparo. Percebe? Então, esse aqui, essa altura maior é o objeto, essa altura menor é a imagem, e aqui seria o ponto de tal orifício. Então, eu consigo matar, por exemplo, uma seguinte situação. O que vai acontecer aqui é o que a gente chama de semelhança de triângulos, tá? Então, eu vou ter um esquema de semelhança, em particular, a gente pode chamar a atenção para o seguinte fato. Nessa figura, uma coisa que vai aparecer muito é o que a gente chama de paralelas cortadas por uma transversal. Eu espero que vocês lembrem desse conteúdo, né? Ele é muito importante.
Quando você fala disso, você consegue obter relações entre esses ângulos aqui, né? Você tem vários ângulos. Em particular, eu posso falar dos alternos internos, que são ângulos internos que são alternados. O estudo dessas propriedades aqui, dessas três retas, diz que esses ângulos são iguais. Na minha época de estudante, o professor chamava isso de regra do Zorro, que você tem uma espécie de movimento em Z. Na minha época foi útil, né? Eu gravei muito essa ideia da regra do Zorro. Então, com isso você consegue mostrar o quê? Primeiro, você tem aqui ângulos iguais que são opostos pelo vértice. São uma propriedade comum de duas retas que se cruzam. E utilizando essa regra das paralelas cortadas por transversal, você nota que esses ângulos aqui, ó, o ângulo verde é igual a esse ângulo verde aqui, ó. Vê a regra do Zorro aparecendo. E o ângulo preto, que vai estar aqui embaixo, nesse triângulo maior, ele vai estar aqui em cima no triângulo menor. Então você nota que vai aparecer aqui o que a gente chama de semelhança ângulo, ângulo, ângulo. E qual é a vantagem de você ter então dois triângulos semelhantes? Quando você diz que você tem dois triângulos semelhantes, você diz o seguinte, olha, se eu pegar a base de um deles e dividir pela sua altura, o número que eu vou encontrar vai ser igual ao número que eu vou encontrar se eu dividir a base pela altura do triângulo menor. Então, se eu dividir um lado pelo outro, se eu fizer isso no triângulo menor, eu vou encontrar o mesmo resultado. De modo que, então, que eu posso igualar esses dois cálculos. Então, por exemplo, o que eu tenho disponível em cada um deles? A sua base e a sua altura. Por quê? A base do triângulo maior é o tamanho do objeto, que eu vou escrever aqui, ó. A base do triângulo menor é a sua imagem, que eu vou chamar de I. A altura do triângulo maior é a distância que ele está da câmara. Essa distância aqui ele chamou de 2 metros. E a distância que ele está, a altura do triângulo menor, né, é a distância do anteparo até o orifício, que é a largura da câmara. Então esse aqui, olha, é o nosso D, que é o que ele quer saber. Então repara, eu tenho aqui um número, eu tenho duas incógnitas, O e I, e uma terceira incógnita que é o D. Agora nota, ele diz que a imagem no anteparo é 5 vezes menor do que o tamanho natural. Ou seja, ele dá uma relação entre O e I. Então ele está dizendo para a gente que I é igual a O dividido por 5. É 5 vezes menor. Tá certo? Então, em miúdos, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer que ou I é O sobre 5, ou O é 5 vezes I. Dá no mesmo. Vamos ver na hora de fazer o cálculo o que é mais fácil usar. Então eu vou utilizar a razão base e altura, tudo bem? Em particular, base e altura não. Se base e altura dá o mesmo número, a razão altura base também dá, tá? Então o que eu vou fazer? Como a resposta é altura, é o Dzinho, eu vou dividir a altura pela base. Então eu vou fazer assim, altura Dzinho, né? Pela base que é I, é igual à altura do triângulo maior, que é 2, dividido por O, que é o tamanho do objeto. Agora, preste atenção. Lembra que eu falei que O é igual a 5I? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar. No lugar de O, eu vou colocar 5I. Então, eu vou fazer assim. Vou escrever aqui embaixo. Eu vou cortar o O e vou colocar 5I. O que eu faço agora? Eu posso cortar I com I. Eu tenho uma proporção onde eu tenho denominadores iguais, né? Iguais não, né?
tem o mesmo fator, eu posso simplificar esse fator. Então, o que vai sobrar? Que Dzinho é igual a 2 sobre 5, 2 quintos. Então, se Dzinho é igual a 2 quintos, isso vai ser igual a 0,4 metros ou 40 centímetros. Então, com isso a gente fecha a questão. Então, a gente vai ter aqui a nossa largura da câmara, que é 40 centímetros. E a gente vai ter, então, a imagem que o observador vê na letra A, que é esse L invertido na horizontal e na vertical. Espero que com isso tenha ajudado a melhor entender essa questão. Certo? Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço a todos.